Olá, pessoal. Vamos começar então o nosso primeiro conteúdo exclusivo para os assinantes de Dagobah. Os assinantes o que eles vão obter de diferencial é apenas uma análise mais aprofundada, do ponto de vista do que a gente chama de inteligência democrática, né? É uma expressão assim inusual, não é? Mas é mais uma metáfora que quer dizer o seguinte: os esforços de inteligência, de interpretação de dados, de sistematização de informações até hoje, eles foram esforços voltados para organizações autocráticas e, necessariamente, eles tinham uma inteligência autocrática, por assim dizer, embutida, né? Se vocês quiserem ler mais sobre isso, tem uma página lá no site, na guia Inteligência Democrática, que tem uma fundamentação teórica sobre o conceito de inteligência democrática, sobre o conceito de democracia, que está subsumido nisso, né, no sentido forte da democracia. Muito bem. Então vamos começar esse vídeo. Ele vai ser dedicado a um ponto apenas, né, que é a crise. Nós precisamos entender que crise é esta que nós estamos vivendo aqui no Brasil, ainda que tenha relação com uma crise mais geral, que é global, não é? Então, há um principal artigo lá em Dagobah, estou vendo ele aqui agora, né, enquanto estou conversando com vocês, e o título desse artigo é A Crise do Ponto de Vista das Redes, né? E aí vem a primeira questão. Qual é a relação entre democracia e rede? Inteligência democrática é inteligência de rede? Se tiver rede, tem democracia? Que tipo de relação é essa? A democracia no sentido forte, não é? Como processo de desconstituição de autocracia, e esse padrão de organização que a gente chama de rede, né? Chama de rede para abreviar, para simplificar. Na verdade, quando eu falo rede, eu estou querendo falar de pessoas interagindo, evidentemente, não do Facebook ou das mídias sociais, né? De pessoas interagindo segundo um determinado padrão, segundo uma topologia, que, para ser chamada de rede, não é, deve ser mais distribuída do que centralizada. E democracia não é isso. Democracia é um modo de regulação de conflitos, não é? E qual é a relação entre o modo de regulação, a maneira como eu resolvo o conflito, não é, e o padrão de organização, a maneira como eu me relaciono com outras pessoas? Não é uma relação causativa, não é? É uma relação de condicionamento recíproco. Então, isso é muito importante prestar atenção, porque isso é uma chave da análise da inteligência democrática. Vou dar dois exemplos. Os Yanomamis, eles vivem em rede distribuída. No entanto, não é por causa disso que vai ter democracia lá na tribo, né? Não tem cabimento, não teria cabimento, né? Eles já se regulam por outros processos, né? E lembram da democracia corintiana, aquela do Sócrates, do Vladimir, na década de 80? Ela foi ensaiada. Mas como o clube era hierárquico quer dizer, era mais centralizado do que distribuído, ela não pôde perdurar. Então, padrões de organização em rede, eles são mais propícios ao exercício da democracia como modo de regulação de conflitos. Não é que você não possa ter democracia, digamos assim, ensaiar a democracia no exército ou numa organização totalmente centralizada. Você até pode, só não vai perdurar, porque aquele ambiente social, ele não é favorável ao modo de regulação que nós chamamos de democracia. Então, eu queria explicitar esse ponto, em primeiro lugar,
que ele é de natureza metodológica da análise, não é? Ele não entra substantivamente no nosso tema, mas ele vai estar sempre presente. Toda análise de inteligência democrática vai tentar fazer essa ponte para desvendar a relação entre a configuração do emaranhado de pessoas, de um cluster, de uma sociedade, etc. e tal, e o que está acontecendo com a democracia naquele meio, vamos dizer assim. Muito bem. Então, começando a enfrentar o problema da crise. Qual é a natureza da crise? Todo mundo está falando que isso é uma crise ética, uma crise política e uma crise econômica. E que, portanto, a crise seria uma combinação desses fatores críticos, não é? É ético, porque nunca se viu uma corrupção sistêmica na escala em que nós estamos vendo no Brasil, não é? E também porque os atores políticos começaram a agir de modo pervertido e pervertido do ponto de vista ético, não é? Do ethos que se configurou, não é? E do ponto de vista moral também, né? As pessoas hoje elas falam coisas que elas sabem que são inverdades, como se fossem verdades. Então, é como se fosse assim uma crise do superego total, não é? Os atores políticos abandonaram o superego, para usar um conceito psicanalítico, não é? Do Freud. Além dessa crise ética que todo mundo vê, há uma crise política que eu não vou nem esmiuçar aqui, porque todo mundo está acompanhando no dia a dia. E há uma terrível crise econômica, não é? Vocês não precisam de dados, né? Nada dá certo, os negócios não andam, o crescimento praticamente parou, nós estamos numa recessão quase perto de uma depressão, se já não é uma depressão. Há uma crise do desenvolvimento econômico propriamente dito, quer dizer, as coisas inovadoras não estão acontecendo, o país parou. Não é? Quem vive trabalhando com inovação, como eu, por exemplo, deixei de receber convites que eram quase que semanais para falar sobre inovação, fazer palestras, consultorias e tudo mais. Não é? E meus amigos também. E os amigos de vocês também. Vocês podem verificar que está parado, tem uma crise econômica, a coisa não anda. Não é? Muito bem. Mas será que é isso? Quer dizer, como é que, estranhamente, uma crise ética se compõe com uma crise política, com uma crise econômica? Há, talvez, uma coisa mais profunda que está gerando tudo isso, e é uma crise social. Quando eu falo social, não tem nada a ver com as condições de vida da população diretamente, porque a palavra social é empregada assim, não é? Social... Alguns confundem com assistência social, com programas sociais, com políticas sociais, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma crise, uma deformação, uma alteração profunda nos fluxos interativos da convivência social. Social aí é entendido como não o coletivo, a coleção das pessoas, e sim o que está entre elas. Essas configurações móveis que aparecem quando as pessoas se relacionam. Ora, isso está em crise no Brasil profundamente, né? A primeira indicação disso, vocês devem estar percebendo, amizades estão sendo rompidas, não é? As pessoas estão estranhando umas às outras. Quer dizer, o tecido social foi esgarçado. Em algumas regiões ele está dilacerado, esse tecido social. Então tem uma crise social por trás, não é? Que está gerando esse background, ou esse mega, ou esse grande ambiente sistêmico, onde as crises ética, política e econômica se manifestam como tais. Bom, isso é gravíssimo.
Isso não acontece todo dia, isso não acontece toda época em um país, em uma sociedade. Não é? Uma crise que afeta os nossos padrões de convivência social e que, para tudo, projetos, empreendimentos, negócios, relacionamentos, tudo isso começou a ficar muito instável. Não é? Na verdade, aquilo que nós chamamos de capital social, que no fundo é a rede, né? Mas o conceito de capital social como metáfora, como para expressar uma variável do desenvolvimento, né? Pode ser usado aqui. O capital social do Brasil foi, vamos dizer assim, enormemente dilapidado, derruído nos últimos anos. Né? Bom, e o problema é que essa crise é social, mas por que esse capital social foi derruído? Há muitos bloqueios de fluxos que foram introduzidos. Né? Quando eu falo de fluxos, são os fluxos interativos da convivência social. Porque há um tronco gerador de bloqueio de fluxos. E, desgraçadamente, esse tronco, no Brasil, está no Estado. Não é? Esse é um país que tem um Estado que tem um peso muito grande, e quando uma força obstrutora ou obstrutiva, não é, dos fluxos sociais se instala no Estado, ela consegue causar perturbações terríveis no campo social. E é isso que nós estamos vivendo agora. Nós dilapidamos o nosso capital social, que pode ser medido pela confiança ampliada socialmente. O nível de confiança baixou, o nível de conflito disruptivo, adversarial, o nível de inimizade, vamos chamar assim, aumentou, né? E isso tudo é indicador de que o capital social foi alterado no Brasil. E foi alterado pela atuação de um governo central que foi capturado por uma força agressiva, perigosa, que destrói continuamente capital social, porque instala uma dinâmica de guerra, né, na sociedade, com o objetivo de permanecer no poder por tempo indeterminado, pelo maior tempo possível. Nós já sabemos, há uns 20 anos, que os maiores exterminadores de capital social são a centralização, o clientelismo, ou paternalismo, e o clima adversarial, o clima de disputa na base da sociedade, o clima de nós contra eles, o clima de partidarização exacerbado, né? Então, esses fatores todos, eles são características do populismo. E a força bloqueadora da qual nós estamos falando aqui, é uma força basicamente populista, ou neopopulista, não é? Porque não é aquele populismo antigo que era caracterizado do ponto de vista econômico como a irresponsabilidade fiscal, gastar mais do que arrecada, para manter cativo um curral eleitoral. Agora, o neopopulismo é muito mais complexo do que isso. É uma espécie de parasitose, não é? Nós temos um governo, um regime, né, mais do que um governo, democrático formal, ainda vivemos numa democracia, felizmente, mas parasitado por uma força autocrática, não é? O autocratizante, e que age de forma manipuladora. Não é? Que age de forma manipuladora. Se a gente pudesse criar um neologismo, nós não vivemos numa ditadura, ainda bem. Nós vivemos numa manipuladura. Né? E o lulopetismo, vamos dizer, esse comportamento político característico da era Lula, compreendendo os 2 primeiros governos Lula e o primeiro e esse pedacinho do governo Dilma, que é um puxadinho na era Lula, né? Eles foram caracterizados por isso. Né? Então, a crise, na verdade, que nós estamos vivendo, é uma crise do populismo. A crise brasileira é uma crise do populismo ou do neopopulismo. Não é? Para ser mais preciso,
Não é? E por quê? Essa crise é evidente que ela revela a inadequação desse comportamento político que nós chamamos de neopopulismo com a dinâmica da sociedade contemporânea. Uma sociedade muito mais conectada, muito mais distribuída, muito mais interativa, em que o populismo, que é centralizador, que tem sempre um líder conduzindo, mesmerizando massas, falando de povo, assim, no sentido de rebanho, né, com uma militância que arrebanha contingentes e acarreia contingentes, né, faz tudo de maneira organizada, de cima para baixo. Né? Esse tipo de coisa se choca naturalmente com uma dinâmica de uma sociedade em que as pessoas não querem vestir camisa, não querem pertencer a rebanhos, querem interagir nos seus próprios termos quando elas querem, e não quando alguém convoca, né, que não querem ser puxadas pelo nariz, etc. E tal. Então, é muito difícil, não é difícil o populismo se instalar, mas é difícil ele perdurar por muito tempo com essa mudança que é incontrolável da sociedade. Se fosse só pelas dinâmicas, pelos ritos estatais, tudo bem, mas não é. Não é? Isso depende de como a sociedade se move, não é? Do que a sociedade quer. É claro que isso varia de país para país. Um país como Cuba ou como a Venezuela, há muito mais chances do populismo, até do neopopulismo perdurar, do que em países como o próprio Brasil, o Chile, ou mesmo a Argentina, né? Como nós vimos com essa mudança política que ocorreu lá, que tirou as bases do populismo kirchnerista. Aquilo era um populismo, até mais clássico do que o nosso, né? O justicialismo era um populismo, não é? Bom, então, há uma crise social, que é a crise do ambiente geral, que enseja a manifestação dessas crises ética, política e econômica. Essa crise social, se eu puder descrevê-la do ponto de vista político, ou seja, do comportamento político que está em crise, ela é uma crise do populismo, não é? Pelas razões, então, que nós já vimos. Né? E isso posto, é preciso ver quais as soluções para essa crise social mais profunda, não é? Com todas as suas consequências éticas, político-institucionais e econômicas. Né? A ideia básica é que novos arranjos políticos não vão, de ocasião, não vão resolver essa crise. Eles vão poder amenizar, mitigar um pouco e tal, mas não vão resolver. Agora, seja qual for a solução, que vai ser de médio e longo prazo para essa crise social, ela passa necessariamente por um fulcro político, que é a remoção do atual governo. Isso está no fulcro das soluções. Nada pode ser resolvido em termos sociais com a permanência desse governo. De certa maneira, o partido do governo, não é, que é quem orienta e comanda o governo, ele é a crise. Não é? Então, não há solução, não há solução para a crise, no sentido mais geral, sem uma solução política imediata. Tudo passa pela remoção do PT do governo. Não é? Bom, e aí nós já sabemos o que pode acontecer. Né? Quer dizer, tornar a corrupção menos aceitável pela sociedade, que vai na direção de combater a crise ética. Interromper a degeneração das instituições e recuperar sua credibilidade. Reconstituir um ambiente econômico favorável ao desenvolvimento, aos negócios e à inovação. Tudo isso passa pela solução desse problema político central que eu expressei como a retirada do PT do governo. Né? Há um processo de autocratização. Tem que ver que o populismo ele não é democratizante.
Ele é autocratizante. Ele enfreia a democracia. Ele não democratiza a democracia. Ele enfreia a democracia, né? E então há muitos riscos associados a quaisquer processos autocratizantes. Há um texto sobre isso, né, lá no Dagobah, que vocês podem ler, que é riscos associados aos processos de autocratização. Não tem a ver apenas com a mudança da forma de administração política do Estado. Tem a ver com a nossa vida cotidiana, com os nossos empreendimentos, com tudo isso, etc. E tal. A autocratização, ela altera todas as nossas livres atividades. Ela reduz os graus de liberdade. Não apenas da esfera estatal, do que se passa no Estado. Ela reduz as nossas liberdades cotidianas, né? Então, isso é uma coisa importantíssima. Bom, quais são as alternativas que nós temos de remoção do PT do governo? Né? As saídas constitucionais mais adequadas, do ponto de vista democrático, as únicas existentes até do ponto de vista democrático são excluir da renúncia, não é? Que parece que não acontecerá, e que é um ato unilateral de quem detém um mandato, são as próximas eleições, o impeachment por crime de responsabilidade e a cassação do mandato por crime eleitoral. Nós só temos hoje essas três. A primeira delas, esperar as próximas eleições para resolver desatar esse nó político, é impossível. O país não aguenta mais quase 3 anos, 2 anos e quase 3, não é? Com esse governo que realmente não tem condições de governar. Nem condições técnicas, nem condições políticas, nem condições congressuais de governar, não é? Mesmo que venha barrar o impeachment, ele não conta com maioria para fazer nada. Então, é um governo que não existe. É um governo imaginário. É um governo que já acabou. Se refugiou num bunker lá no Palácio do Planalto, e dali faz comício e dispara ataques contra as outras instituições. Quer dizer, isso é um absurdo. Isso nunca se viu num país do tamanho do Brasil, em nenhuma época histórica, em nenhum lugar do mundo. Né? Então, é um governo que acabou. Está lutando desesperadamente para não sair, por 2 razões, basicamente, né? Porque não tem emprego para milhares de pessoas que vão ficar desempregadas, porque não tem como se proteger adequadamente de milhares de processos que virão, né? Então ele se agarra, mas ele não existe mais, não tem mais condições de continuar. Então, nós não podemos esperar até 2018, as próximas eleições, para tirar o PT do governo. Bom, aí sobraram 2, que é o impeachment e a cassação do mandato pelo Tribunal Eleitoral por crime eleitoral. Todas essas saídas se enquadram. Quer dizer, o atual governo cometeu tudo isso. Só que a saída, vamos dizer, mais imediata, que está na ordem do dia, é o impeachment. Não é? Teria uma outra saída imaginária e meia louca de convocar eleições gerais. Só que, para que essas eleições gerais, ou mesmo para presidente e vice-presidente, não sejam um mero truque para impedir as saídas constitucionais do impeachment e da cassação, ela teria que ocorrer depois de uma dessas 2. Do contrário, ela seria apenas uma maneira de delongar a permanência do PT no governo. Não é? Sobre isso, há um artigo muito importante, talvez o mais importante dos poucos artigos que estão no site da Dagobah, que começou agora, que é intitulado Desobediência Civil e Política a um Governo Ilegítimo. Bom, esse artigo ele vai falar um pouco do seguinte: nós temos saídas constitucionais, o impeachment e a cassação. Mas as instituições não são capazes, hoje no Brasil, de aplicar essas saídas autonomamente. Sem a pressão da cidadania, elas não farão isso, porque elas estão degeneradas, estão aparelhadas, estão, em certo sentido, compradas, não é? Tanto
no que tange ao Parlamento, ao Congresso Nacional, quanto ao que tange aos tribunais superiores, né? O TSE, o STJ e o STF, né? E o Supremo Tribunal Federal. Então, há maiorias formadas pelo governo dentro dessas instituições. E elas só votarão contra o governo, elas só tomarão as medidas constitucionais cabíveis se houver fortíssima pressão cidadã, pressão da sociedade, não é? Por meio de quê? De ações de oposição popular, porque, como vocês sabem, nós vivemos há 13 anos sem oposição no Brasil, não é? As oposições formais elas não renunciaram ao seu papel, um papel, inclusive, delegado por nós, não é? Nas urnas, né? Mas elas renunciaram a cumprir esse papel e por causa disso surgiu uma oposição popular, né? E essa oposição popular é muito grande. Ela se manifesta nas ruas, ela se manifesta nas conversas, ela se manifesta nas mídias sociais e ela começa a resistir. Há um exercício que deve ser cotidiano da resistência democrática, incluindo aí a prática da desobediência civil e política, que é absolutamente necessário para fazer com que as nossas instituições possam aplicar as medidas constitucionais que nós temos, não é? Porque aqui só se fala de democracia, não se fala de quebrar com as normas do Estado Democrático de Direito. Se fala de seguir as normas do Estado Democrático de Direito. Ainda que a democracia que temos não é a democracia que queremos, sem a democracia que temos, nós não chegaremos de modo algum à democracia que queremos, não é? Se tiver uma autocratização do regime, vai piorar tudo, não é? Ninguém faz uma democracia mais democratizada passando por uma ditadura. Isso não existe. Né? Então, nós precisamos da democracia com todas as suas falhas, com todas as suas imperfeições, para democratizar essa democracia, transformá-la numa coisa mais substantiva, num regime mais interativo, mais direto e menos vulnerável às pressões corporativas, às pressões de todo nível, não é? Do poder econômico, às pressões privatizantes que nós conhecemos. Bom, uma última questão que poderia restar é se é legítimo, do ponto de vista democrático, destituir governos que foram eleitos democraticamente. Ainda que democracia não se resuma à eleição, né? Democracia tem um conjunto de critérios de legitimidade, né? A eletividade é apenas um deles. Você tem a liberdade, você tem a transparência ou publicidade, que pode ensejar a accountability, você tem a rotatividade ou alternância, você tem a legalidade e você tem a institucionalidade. Se esses 6 critérios não tiverem presentes, você não tem um regime plenamente democrático. Não basta ter sido eleito, mesmo porque, em grande parte das 60 ditaduras que nós temos no mundo, há eleições, né? O que faltam são esses outros critérios, e não o critério da eletividade. Não é? O Assad acabou de ser eleito há um ano e meio. Não é? O Erdogan, na Turquia, acabou de ser eleito. O Putin é eleito toda vez que ele se candidata. Então, é preciso ver que não é assim que funciona. A democracia não pode ser reduzida a regime eleitoral. Mas tudo bem. Vamos pegar apenas esse critério. O governo que nós temos foi eleito democraticamente, supondo que não houve fraude eleitoral. Não é? Muito bem. Ainda que tenha havido financiamento criminoso de campanha, como nós estamos vendo agora, sobretudo com a delação de 11 executivos da Andrade Gutierrez, que cruzadas revelam isso. Mas vamos supor que foi um governo eleito democraticamente. É legítimo, do ponto de vista democrático, destituir um governo que foi eleito democraticamente? A resposta é simples, não é? Sim, é legítimo, né? Pelo que eu acabei de falar, e porque, para ser democrático, não basta ter sido eleito democraticamente, é preciso também governar democraticamente, né? Então, há um texto sobre isso também
no nosso site da Agobar, intitulado "É democrático destituir governos eleitos", ou seja, não é golpe, né? Sobretudo porque estamos fazendo todo esse processo a partir de dispositivos constitucionais que são constitutivos do nosso Estado democrático de direito. Espero que tenha ajudado um pouco ao entendimento do que é a crise, que não é uma coisa tão óbvia, uma coisa tão fácil de perceber. E até o próximo vídeo, na próxima semana.